O Luciano Hang, também conhecido como Velho da Van, foi condenado pelo TSE e ficou inelegível. E no processo, sabe o que ele conseguiu? Derrubar o prefeito e o vice de uma cidade. O que não é possível é colocar a força da sua empresa com claro abuso do poder econômico em detrimento de uma candidatura e a favor de outra candidatura. Como é que é essa história? Começa lá nas eleições de 2020, numa cidade chamada Brusque, no interior de Santa Catarina, lá, cidade de 140 mil habitantes e tal. Cidade do velho da van, né? Cidade do velho da van. O Hang se colocou e colocou a van como cabo eleitoral de um dos candidatos a prefeito lá, o tal do Ari Vec. E daí esse Ari Vec ganhou, foi eleito prefeito, e um grupo de partidos que fez uma frente amplíssima, que ia desde o PT até o Podemos, se juntou para processar essa chapa que foi condenada aí por abuso do poder econômico. Vamos ver a notícia lá na CNN. O Superior Eleitoral cassou nesta quinta-feira os mandatos do prefeito de Brusque, Ari Vec, e também do vice, o Gilmar Doerner, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. No julgamento, os ministros decidiram, então, que os dois políticos e também o empresário Luciano Hang, que é proprietário das lojas Avan, ficarão inelegíveis pelo prazo de 8 anos. O TSE foi acionado por partidos políticos que alegaram irregularidades na disputa pela prefeitura da cidade, que fica no interior de Santa Catarina. Na ação, as legendas apontaram que o empresário Luciano Hang teria utilizado a empresa Avan, que a gente vê nas imagens, aí através de sua estrutura e seus bens, funcionários e também fornecedores, em benefício da candidatura dos eleitos. Para o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, as condutas foram irregulares e deixaram a disputa desigual. Para a legislação, os eleitores de Brusque deverão voltar às urnas, mas ainda não há uma data nova para a realização de novas eleições. Gente, o cara conseguiu chegar ao ponto de tirar o prefeito, o vice, e agora a cidade vai ter que fazer uma nova eleição para colocar alguém no lugar. Olha o nível que esse troço chegou. Eu acho que é aquilo mais... isso aí é o exemplo mais próximo do que a gente pode ter de um ancapismo na prática, que é o bilionário que manda no bang bang, só que como a gente tem alguém para investigar e não tem justiça privada, a hora que o bilionário cai geral. Mas isso é muito louco, né? Olha o poder descomunal que um bilionário tem na política de um local, sabe? Ele consegue literalmente mandar na cidade, gerar um desequilíbrio. Então, assim, decisão importantíssima do TSE, e eu não sei se você viu, só no Brasil mesmo, que os bolsonaristas estão loucos, porque dizendo assim, ué, mas como é que o velho da van tá inelegível se ele nunca se elegeu? Eles estão confundindo a palavra inelegível com a palavra elegível. Não sei que eles estão confundindo, na verdade. Eles estão confundindo inelegível com reelegido. Ah, é isso. E aí a grande narrativa bolsonarista é dizer, mas como que o velho da van foi de base se ele nunca se elegeu? Bom, inelegível não significa isso, tá? Eles estão achando que inelegível significa que ele perdeu o mandato. Ele não teve, de fato, nunca teve mandato nenhum, mas isso não quer dizer que ele não... Inelegível significa que ele não pode se eleger no futuro. Não tem nada a ver com o que aconteceu no presente e no passado. É esse ponto. E assim, para aqueles que falaram, mas ele nem se elegeu. Pois é, agora que ele não vai continuar se elegendo mesmo, agora que ele perdeu mesmo, agora que já é. Não se elegeu e vai continuar assim. Eu queria trazer aqui, antes da gente terminar esse corte, um trecho aqui da leitura da decisão feita pelo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, sempre ele. Voto, inúmeros precedentes, bem menos graves do que esse, em que há a caracterização do abuso do poder econômico. E aqui não se diga, porque nós não podemos desvirtuar a ideia, obviamente, enquanto pessoa física, o empresário Luciano Hang pode votar e deve votar em quem ele bem entender, pode defender a candidatura que ele bem entender, pode criticar os demais partidos, os adversários, isso não está em discussão
nesse agravo. O que não é possível é colocar a força da sua empresa com claro abuso do poder econômico em detrimento de uma candidatura e a favor de outra candidatura, não só durante todo o período eleitoral, mas ampliando isso nos dias 13 e 14, véspera das eleições de 2020. Tá, então basicamente o que ele está dizendo aí é que não pode usar o poder econômico dele para distorcer as eleições. Agora, saindo aí da parte factual, entrando na parte bem opinativa aqui, eu não consigo deixar de pensar que é uma coisa um pouco utópica isso, né? Que esse abuso de poder econômico não é um bug do capitalismo, é um feature, né? Então é meio questionável até que ponto que a gente consegue controlar isso aí só com o TSE, né? O quanto que a gente não precisaria, sei lá, de uma revolução socialista para resolver esse problema. Mas enfim. Kenji, tá com você. Eu não vou mais falar nada, tá com você. O assino embaixo, não. Mentira, não é mentira. Ou é, ou não é, não. Mas isso é verdade, porque o desenho da história, esse, inclusive, é o que eu tava falando antes, né? O desequilíbrio do poder de um bilionário. É claro que dentro dos limites mais absurdos, como foram esses de poder direto, como foi constatado aí, a gente consegue combater. Mas o desequilíbrio é muito grande, porque o poder que esse cara tem na cidade, por exemplo, pelo poder que as lojas Avan têm na cidade, o poder de lobby que se pode fazer, a gente viu isso com a pele das fake news, o poder que o dinheiro faz com o lobby, com a pressão. Então, assim, de fato, isso aponta os bilionários. Toda vez que a gente entra na seara de bilionários, a gente está entrando num bug estrutural, num feature estrutural, numa coisa que faz parte de como a democracia burguesa se desenhou. E aí eu pergunto, qual é o limite dessas saídas dentro dessa estrutura de democracia burguesa? Ou seja, você jogou a bola para mim, eu sambei e falei a mesma coisa. Beleza, Mas tranquilo. é a verdade, tipo assim, de fato, o que comanda as eleições, a gente precisa entender, dentro do sistema capitalista, o sistema do dinheiro é o dinheiro. O sujeito que tem 18, 19 bilhão de patrimônio, como é o caso do Luciano Hang, velho da Van, o desequilíbrio é bizarro, porque tem aquela velha história, né? Tipo assim, o Neymar, com a vida de luxo que tem 500 milhões. O Felipe Neto, sei lá, eu não sei quanto tem, mas tá muito longe de ser um bilionário. Um bilionário é uma fração que a gente não tem nem a gente não consegue nem compreender. E ele tem 20 bilhões. Então, de fato, sobretudo no Brasil, um país que não taxa, o país que é o paraíso, o país que, tipo, não tem como esses caras fugirem daqui se a gente taxar eles, porque não tem para onde fugir, porque qualquer outro lugar do mundo, tirando a Estônia, vai ter taxação maior. Esse tipo de problema que a gente fala quando a gente toca nos bilionários. Então, problemas estruturais só se resolve mexendo na estrutura. Não posso fazer nada. Desculpa, é isso. Se alguém tiver uma sugestão melhor, que não envolva manter o poder dos bilionários tão grande como tá, me manda um zap ou me manda um normoscontato@gmail.com e a gente troca uma ideia.